Bom dia a todos. O meu nome é Mariana Cecílio e eu sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da URGS. E eu vou apresentar o meu seminário dessa disciplina intitulado Metodologia de Estudos de Caso no Ensino Superior de Química. E esse seminário está dividido em basicamente 4 partes, que seria por que estudar metodologia de ensino, e depois o que é a metodologia de estudos de caso. Depois eu trago alguns exemplos de aplicações. E, por último, as minhas considerações finais. Então, eu gostaria de começar esse seminário trazendo uma discussão do porquê estudar metodologias de ensino, principalmente porque eu acredito que muitos aqui na disciplina sejam alunos, ex-alunos, né, da química, tanto do bacharel quanto do industrial, e talvez nem todos tenham tido essa primeira vontade, talvez, de ser professores e estudar metodologias de ensino. Mas eu trago um dado de que as universidades públicas aqui no Brasil atualmente, elas respondem por mais de 95% da produção científica do Brasil. Então, como egressos, né, do programa de pós-graduação em Química, se a gente quiser continuar fazendo pesquisa em Química, provavelmente a maioria das oportunidades que a gente vai ter para isso vai ser trabalhando em universidades, públicas ou não. E a maioria dessas universidades, ela contrata professores e pesquisadores nesse formato de professor-pesquisador. Ou seja, mesmo que o nosso foco seja na pesquisa, vai ter uma boa parte da nossa carga horária trabalhando como professores dentro desse ambiente. Também já é uma realidade, né, dentro desses processos seletivos, tanto para universidades públicas, institutos federais, provas de didática. Então, quando a gente faz os concursos para ser professor pesquisador, além dos concursos tradicionais, que têm conhecimentos específicos, provas de títulos, também costumam ter provas de didática e metodologias diferenciadas costumam ser vistas com bons olhos nesses ambientes também. Além disso, uma oportunidade que costuma surgir também depois do doutorado, enfim, é poder ser professor convidado no exterior. E muitos países eles recebem pesquisadores para atuar e pesquisar junto com seus grupos de pesquisa, mas também pedindo essa contrapartida de dar aulas, né, ministrar algumas horas-aulas nas suas instituições. E então fica um questionamento pertinente, né, de como serão as aulas, né, desses professores ou de nós no futuro, que talvez não estudaram licenciatura, não se interessaram muito por esse assunto antes, mas se veem numa posição de que vão ter que dar aula para, né, também conseguir continuar pesquisando na sua área de interesse. Vai ser uma mera reprodução das aulas que tiveram na graduação, aulas que muitas vezes, às vezes a gente nem gostava, vai ser igual a um seminário, será que aula e seminário é a mesma coisa? Enfim, é um questionamento que talvez a gente só se faça quando a gente está nessa situação. E para contribuir para essa discussão, eu também trago um dado aqui da URGS, que está presente no relatório do NAU, do Instituto de Física aqui da URGS, que foi feito em 2020, então pré-pandemia ainda, em que traz o percentual de evasão em relação aos alunos ingressos em alguns cursos da URGS. E a Química, a gente pode ver aqui que é uma das campeãs nesse percentual de evasão, enquanto que quase metade dos alunos da Química deixa o curso, a média da universidade em si é em torno de 16%. E claro que tem uma série de fatores para isso, né? Fatores externos da universidade e fatores internos. Muitas vezes a gente pensa nessa questão da evasão em questões sociais, né? A questão das condições financeiras dos alunos se manterem, apoio financeiro, apoio lá do praia e tudo mais para conseguir manter os alunos, questões pessoais dos alunos também. Mas pesquisas recentes de levantamento de dados do porquê que os alunos estão saindo do curso já é meio que um consenso, né, e quase um padrão nessas pesquisas da evasão nos cursos de Química, que apontam que a relação dos estudantes com a forma da aprendizagem é um fator muito importante para eles permanecerem nos cursos de Química. Eu trouxe ali duas referências que são relativamente recentes, em que, apesar de, sim, essas questões externas terem sido apontadas pelos alunos e questões pessoais também, a questão da forma com que o ensino é dado e a forma e a dificuldade de se manter estudando são bem presentes. E apesar desse dado ser bem relevante, ser quase um padrão também, já é um consenso entre os estudiosos da área do estudo de química e do ensino de química, que quando a aprendizagem do aluno ela é focada na aplicação do conhecimento dele, em aulas de laboratório, quando tem estímulos
pesquisa científica e a autonomia desse estudante, e tudo isso costuma trazer um melhor rendimento acadêmico para ele e também um maior engajamento no curso de Química. E apesar dessas duas informações que eu trago nesses dois tópicos já serem conhecidas e muito faladas, tem o contraste de que ainda a maior parte da carga horária da graduação de Química ainda é num formato de ensino tradicional. A gente entende por ensino tradicional aquela aula que é dada no formato de uma palestra, em que o professor fica trazendo o seu conhecimento ali para o aluno, e o estudante ele fica ali aprendendo de uma forma que a gente diz passiva, em que ele fica ali parado, tentando absorver o máximo de informações que aquele professor está trazendo e entender aquilo tudo. E o foco desse tipo de aula, desse tipo de ensino, é na memorização dos conceitos que o professor está trazendo. Ou seja, o bom estudante é aquele que consegue absorver o máximo e memorizar o máximo de coisas que aquele professor está trazendo e depois reproduzir isso numa prova para mostrar que entendeu. E geralmente nesse formato a gente tem um excesso de conteúdos, uma carga horária bem extensa e mesmo assim acaba tendo pouco espaço para discussão e para a aplicação daquele conhecimento dentro desse formato tradicional. E isso acaba entrando também em conflito com habilidades e competências esperadas dos formandos em Química. Existe uma coisa chamada diretrizes curriculares para cursos de Química, que foi feita em 2001, ou seja, 20 anos atrás, e tem uma série de coisas que são esperadas de um formando de Química e que deve estar composta dentro do currículo do curso, entre vários aspectos técnicos, né, de que o químico precisa saber sintetizar moléculas, fazer análises químicas em diferentes matrizes, conhecer diversas formas de transformação da matéria. Além dessas partes mais teóricas, também tem essas habilidades e competências, em que eu trouxe 3 aqui para a gente conversar, que seria, por exemplo, possui capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios conhecimentos. Então, em um modelo tradicional ali, em que o professor está trazendo conhecimento para a gente absorver, não acaba tendo muito espaço para eu questionar o meu próprio conhecimento, o conhecimento do professor, o que é isso, que informação é essa que eu estou recebendo. Saber realizar a avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química, tendo em vista o contexto social, ambiental e político. Nem sempre esses contextos são mencionados em sala de aula. Se entende que talvez o aluno vá fazer essa relação sozinho. Ou tem gente também que acha que não cabe falar sobre essas coisas em sala de aula. E também se espera que o estudante egresso ele saiba identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a química. Mas no ensino tradicional, geralmente o professor até fala de um problema, mas ele também já diz como solucionar, quais as opções para solucionar, e a gente segue a disciplina. Não tem muito esse espaço para o aluno talvez ser criativo, explorar o conhecimento que ele já tem, enfim. Então, por causa dessas discussões que andam sendo levantadas, essa adoção de metodologias de ensino que privilegiam o papel do aluno no processo de aprendizagem, ela vem ganhando destaque, e essas metodologias muitas vezes são chamadas de metodologias ativas. Essas metodologias ativas, elas são metodologias que têm como foco o aluno, o estudante, construir o seu conhecimento com orientação do professor. Existem vários tipos, né, que existem há muito tempo, outras mais recentes, mas uma das mais famosas dela é a aprendizagem baseada em problemas, que também é conhecida como a sigla ABP, ou do inglês, que é PBL, que é Problem Based Learning. E essa aprendizagem ela surgiu numa escola de medicina do Canadá, há aproximadamente 30 anos atrás, em que davam para os estudantes de medicina uma pequena descrição de como estaria um paciente, a descrição dos problemas que ele está tendo, enfim, para os estudantes tentarem descobrir o diagnóstico daquele paciente, que tipo de problema ele está tendo. Então, eles iam pesquisar em livros que tipo de doença, que tipo de condição aquele paciente tem e como ele poderia ser tratado. Hoje em dia, essa mesma abordagem começou a ser aplicada também em outras áreas de conhecimento, não só na medicina. E com essas diferentes aplicações e algumas variantes dela, a gente geralmente costuma dividir isso em 3 variantes mais famosas, que é a resolução de problemas, que é um pouco mais parecida com esse modelo original, em que tem uma breve descrição do que está acontecendo, e a ideia é que o estudante estude aquela situação e proponha uma solução para aquele problema. A aprendizagem baseada em projetos,
que, no caso, o estudante ele tem que sugerir um projeto de pesquisa a ser feito que contribuiria para talvez solucionar o problema, e a variante de estudos de caso, que é o foco aqui do meu seminário. Os estudos de caso são, de fato, o estudo de um caso, e esses casos, eles são narrativas reais ou fictícias, que trazem com elas um dilema para ser solucionado. Então, ao invés daquele método original, em que é uma breve descrição do problema para o aluno estudar, aqui tem, de fato, uma narrativa, em que tem detalhes sobre o que está acontecendo, e essa questão do dilema, que talvez seja um conflito entre dois personagens, um conflito ético que pode estar acontecendo, alguma solução técnica que está entrando em conflito com uma questão social também, enfim. E a ideia é que o estudante pegue essa narrativa e ele se inspire nela para direcionar a sua própria aprendizagem. Enquanto ele vai ter que explorar conceitos científicos envolvidos, essas situações também são relativamente complexas, elas não são tão óbvias que o aluno já chega e, já entendi tudo e vou fazer. Então, os estudos de caso eles surgem como uma variante daquela metodologia original da ABP, também sendo muito focada, entre outros desenvolvimentos de habilidade, mas muito focada nessas habilidades para tomada de decisão, em que o estudante tem que ser capaz, depois de estudar aquela narrativa, de se posicionar. Não, eu acho que tem que ser feito tal coisa e talvez tenha que ser consideradas tais variáveis. Ele tem que conseguir construir um argumento para o seu posicionamento no final. O Harriet, que é um professor que ficou muito famoso por estudar essa metodologia, ele aplicou estudos de caso em diferentes turmas, em diferentes formatos, e ele chegou num modelo assim, de caso que é considerado um bom caso, que é aquele caso que trouxe realmente vários benefícios para os estudantes que estudaram através deles, e ele conseguiu descrever como é que era o formato desses casos. Eles geralmente, um bom caso, ele narra uma história, então ele não é só aquela descrição breve, como eu falei, ele realmente tem personagens, ele tem falas, para que o estudante ele consiga ter uma noção empática ali, até se relacionar com o que está acontecendo, conseguir entender, estruturar melhor o que está acontecendo naquela narrativa. O caso bom, ele é um caso atual também, porque é mais fácil com que o estudante se engaje em situações presentes no seu cotidiano, na sua realidade. Por exemplo, talvez falar sobre a questão da pandemia, do Covid atualmente, faça mais sentido para um estudante agora do que falar sobre algum problema que teve no Chile nos anos 60, sabe? Os casos bons também provocam um conflito, então é aquilo de que às vezes não é tão simples a gente chegar numa solução. A gente tem que considerar variáveis sociais, da legislação para chegar numa conclusão. Então, esse impasse é importante. Também é relevante ao leitor, que nem eu falei, talvez aplicações de alguma área que não seja a área que o estudante está estudando, talvez seja mais relevante para ele algo dentro da futura profissão dele, também da realidade dele. Tem que ter utilidade pedagógica, então, claro, a narrativa tem que trazer conceitos trabalhados, né, que tem o objetivo de ser trabalhado naquela disciplina que ele está sendo aplicado. E ele também é curto. A ideia do caso é que ele inspire o estudante no seu estudo e não que também fique trazendo informações que talvez não sejam muito relevantes e confundam ele. A forma com que essa metodologia é aplicada, ela pode ser feita de diversas maneiras, ela é bem versátil. Podem ser aplicações mais curtas, aplicações mais extensas, e ela também pode ser modificada de acordo com os principais objetivos daquela disciplina. Por exemplo, se a gente tem um foco maior em desenvolver determinadas habilidades, a gente pode focar em determinados tipos de aplicação. As mais comuns citadas na literatura são essas três, que seria a aplicação individual, que é quando o estudante, cada um dos estudantes recebe um caso para ser estudado por ele, e esse caso pode servir tanto, a resolução desse caso pode servir tanto como uma avaliação individual do aluno, pode substituir uma prova tradicional, por exemplo. Teria também a forma de discussão coletiva, em que o professor traz esse caso, lê junto com a turma inteira, discute com a turma toda, convida toda a turma a buscar informações pertinentes, de repente, para a aula seguinte, para poder discutir, resolver. Isso geralmente é uma boa alternativa, com estudantes que nunca tiveram acesso a outras metodologias diferentes, até para mostrar para eles como é que faz, como é que a gente reage a uma situação, problema, como é que a gente busca informações. Então, de uma forma coletiva também funciona bem. E a preferida das publicações é a aplicação em pequenos grupos,
porque além de todos esses benefícios de tomada de decisão, posicionamento, aprender a pesquisar em fontes confiáveis, enfim, também tem a questão do trabalho em grupo, que é uma habilidade difícil de trabalhar, né? É uma coisa difícil, nem sempre é uma coisa tranquila. Então, isso também são outras habilidades importantes para um futuro profissional que podem ser trabalhadas em pequenos grupos. Então, cada grupo geralmente é responsável por um estudo de caso e depois, no final, eles apresentam seus resultados e trocam a experiência deles com os colegas. Então, como que costuma ser visto, né, pelos estudantes que tiveram contato com essas metodologias e como é visto também pelos professores que aplicaram pela primeira vez essa metodologia? Então, os estudantes que entram em contato com esse tipo de metodologia, geralmente eles expressam um entusiasmo ao ver as aplicações do conhecimento adquirido e até de já se sentir capaz, às vezes no decorrer do curso, entrar em contato com possíveis situações que eles venham a encontrar na sua profissão e já se sentirem capazes de repente, solucionar um problema, né? E também muitos relatam gostar do processo de aprender com os colegas. Muitas vezes os alunos eles têm dificuldade de, ou não gostam, são mais tímidos de tirar dúvidas com o professor e se expor. E tendo ali um colega do grupo, no caso das aplicações em grupo, eles relatam que eles se sentem confortáveis e tiram bastante dúvidas com os colegas e aprendem juntos. Mas muitos destacam a desvantagem de essa metodologia. Ela demanda muito trabalho fora da sala de aula, eles costumam relatar que é mais trabalhosa, porque, de fato, em contraste com a forma de ensino tradicional, em que o professor já traz a informação, já traz a resolução, já traz tudo pronto para a gente só ter que absorver e memorizar, acaba parecendo uma metodologia muito mais trabalhosa, de ter que construir o conhecimento. E também, eles relatam que às vezes demora para entender o que tem que fazer com a proposta. Como eu disse antes, muitas vezes os estudantes que estão acostumados com o ensino tradicional, pegar assim, uma história e ter que sair estudando ela, eles travam. Ah, o que eu tenho que fazer? Acabam esperando muito que o professor diga o que tem que fazer, qual a resposta certa, né? Acertei, errei. Então, alguns não têm essa autonomia de imediato de sair pesquisando. Então, até é estudado e é publicado também alternativas ou coisas que podem ajudar a não ter essa demora para entender a proposta ou essa situação de entrave, que seria ter reuniões com os professores para que os professores possam orientar, mostrar para o professor o que está sendo feito até agora. Também tem a questão, também bem bastante publicada, de questões norteadoras, em que ao final da história, ao invés de só dar para o aluno o caso para ele sair estudando, tem algumas perguntas no final para instigar ele a começar a pesquisa dele, para começar a entender aquela narrativa. E a visão dos professores que começam a aplicar esse método, muitos deles relatam que não gostam de usar ou acabam usando pouco, e muitas vezes é por concepções errôneas, no sentido de que alguns professores dizem que preferem aulas de laboratório porque acham que é a mesma coisa, mas na real não é. São objetivos bem diferentes, é uma estrutura bem diferente à aula de laboratório comum, né, em que o aluno faz uma prática e depois escreve um relatório. E também outras coisas que eu já vou falar a seguir, dessas concepções errôneas. Muitos professores acham que é mais trabalhoso do que a metodologia tradicional, de fato, porque o professor ele não vai só chegar lá, falar o que ele entende daquele assunto e depois acabou. Ele vai ter que, de fato, se preocupar em como o aluno pode fazer isso sozinho, dar recursos para ele. Muitas vezes tem alunos com mais dificuldade e o objetivo é que o professor acompanhe e apoie esse processo. E também muitos relatos que ocupam muito tempo, já que as disciplinas têm muito conteúdo para cobrir. E aí é que entra o papel aí desse debate entre os professores, a instituição de ensino, a questão do currículo, porque às vezes a gente tem uma ideia meio ilusória de que se a gente tratou 30 conteúdos em sala de aula e fez uma prova, o estudante aprendeu aqueles 30 conteúdos e aqueles 30 conteúdos foram dados. E talvez, de fato, não dá para tratar dos 30 conteúdos em um estudo de caso, mas talvez se a gente tratar sobre 10 conteúdos, talvez esses 10 conteúdos sejam mais lembrados e aprendidos pelos estudantes do que aqueles 30 dados de uma maneira tradicional. Então tem que ter esse equilíbrio e essa discussão, porque não é porque eu consigo dar mais conteúdos no ensino tradicional que eles de fato estão sendo mais aproveitados. Isso entra também nesse conjuntinho de concepções errôneas, às vezes, que alguns professores têm. Então, eu vou citar algum tipo de aplicação publicadas
para mostrar como eles são versáteis e as diferentes formas que a gente pode aplicar eles de uma forma mais concreta aqui. Então, eu vou trazer casos que são mais curtos, casos que são aplicação mais longa. A primeira que eu trago aqui é na área de Química Orgânica de Biomoléculas, que é uma disciplina que tem aqui na URGS, como obrigatória no curso de bacharel, mais para o final do curso. E ela é uma disciplina dada de forma tradicional, mas que a professora responsável decidiu complementar a aula tradicional dela com um estudo de caso. A disciplina de orgânica de biomoléculas estuda reações orgânicas que acontecem com lipídios, proteínas, carboidratos. Então foi trazido um estudo de caso, em que o caso tratava sobre a questão da adição de açúcares em sucos naturais infantis, que teriam os consumidores começado a reclamar de perceber que tem todo aquilo escrito suco natural, suco para crianças, mas foram ver que estava cheio de açúcar e era uma preocupação dos pais com a alimentação. Então a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estaria movendo uma ação para ter uma redução desses açúcares em produtos e sucos com apelo infantil. E por outro lado, teria a ABRAB, que é a Associação Brasileira de Bebidas, que ela estaria preocupada com esse apelo novo, porque ele teria que se adaptar. E talvez se tivesse custos, enfim. Então a ideia é que a turma foi dividida em dois grupos, um para defender a visão da Abrasco, defender a visão dela, ver os prejuízos da questão do açúcar em crianças e tudo mais, e trazer propostas de substituição do açúcar. E a ABRAB é a mesma coisa. Preocupada com essa demanda, sugerir diferentes propostas, só que pensando também em questões econômicas. Dos focos da professora era fazer com que os estudantes entrassem mais em contato com questões de legislação, que às vezes nem sempre é muito presente nessas aulas mais técnicas. Então, tudo isso foi feito em 4 aulas. A primeira é que os alunos foram divididos e foram explicados sobre a metodologia. Depois tiveram 2 aulas para pesquisar sobre os açúcares, possíveis substitutos, como que é a estrutura desses substitutos, por que eles funcionam ou não. E tiveram também encontros com a professora para tirar dúvidas conceituais, talvez ela corrigir ali pequenos desvios na questão da orgânica e das moléculas. E por fim, os 2 grupos apresentaram seus resultados, trocaram ideias, tanto pela questão da legislação dos alimentos, a questão econômica das empresas, a questão química dos carboidratos e seu funcionamento. Então, seria a ideia de uma aplicação complementar ao ensino tradicional e feita em poucas aulas. Também, um outro relato mais recente aqui no ensino remoto, que foi feito por uma colega nossa, ainda no ano passado, que foi o relato de uma aplicação também curta, e como uma forma de complemento a uma avaliação dentro da disciplina de Química Orgânica aqui da URGS, em que a turma foi dividida em diversos pequenos grupos, e eles pegaram um dos 2 casos, ou da cannabis medicinal, que seria um caso que conta de um estudante que tem um problema de esquizofrenia e o médico sugere que ele use a cannabis medicinal, só que o estudante ele fica preocupado por uma questão ética, do tipo, é uma droga, será que eu vou ficar alucinando quando for tratar, enfim. E tem um outro caso que seria do citalopram e do escitalopram, em que também uma estudante universitária, ela, não lembro se ela ou ele, começa a tomar antidepressivos, que era sempre o citalopram, e depois, quando não tem o citalopram, passa a tomar o escitalopram, porque teoricamente é a mesma molécula, mas depois ela acaba tendo efeitos colaterais. Então, a ideia deles investigarem esses 2 casos é tratar as questões de isomeria, tanto a isomeria de cadeia quanto a isomeria ótica, produzir um relatório escrito sobre essas questões, se posicionar sobre essas questões éticas, as questões científicas, e produzir um relatório. E esse relatório, então foi toda uma atividade para eles fazerem em casa e para complementar a nota de uma prova. E aqui seria um exemplo de uma aplicação mais longa, que foi feita numa disciplina de Química Analítica na Emory University, que é dos Estados Unidos. E essa aplicação ela foi feita durante todo o semestre de uma disciplina. Então, ao invés de ter uma aula tradicional em que o professor vai passando por todos os métodos analíticos, como se faz vários tipos de análise, essa professora responsável por essa disciplina, ela trouxe um problema para os alunos na forma de um estudo de caso, que seria a qualidade da água de um rio em Atlanta, que é a cidade onde está essa universidade. E esse rio seria equivalente ao arroio dilúvio que a gente tem aqui. E teria uma empresa que estaria pensando em retirar a água desse rio para torná-la potável e vender à população.
e eles teriam sido contratados para ver se essa água ela era própria para ser transformada em água potável. Então, eles foram introduzidos ao caso e depois eles levantaram todos juntos questões pertinentes em relação a essa questão. Por exemplo, o que será que torna uma água potável? Quais são os testes que têm que ser feitos? Como que se faz esses testes? Que equipamentos são esses? Que princípios químicos eu preciso saber? Que tipo de legislação tem na minha cidade para considerar uma água potável ou não? Então, eles levantaram questões que seriam importantes. Depois, eles fizeram estudos e buscas de forma individual e pequenos grupos, até que eles montaram todos juntos uma sequência de análises que seria necessário fazer, viram o que seriam métodos oficiais ou não, o que eles tiveram que adaptar dos métodos oficiais para os equipamentos que eles tinham na universidade, e no final do semestre eles foram divididos em 9 grupos, e todos eles realizaram as análises que eles estudaram. E uma coisa legal é que os estudantes eles se ajudavam entre si a realizar as análises. Eles se ensinavam uns aos outros, cada um na sua experiência, como realizar a análise. O professor, claro, estava ali orientando, mas a ideia é que eles mesmos trocassem esses conhecimentos. E no fim eles realizaram várias análises ali, nitratos, teor de amônia, fosfatos, óleos orgânicos voláteis, entre outros, e entraram em contato com vários tipos de equipamentos de análise, tipo UV-Vis, titulação, gravimetria, cromatografia gasosa, infravermelho e eletroanálise. Geralmente a gente tem tudo isso separadinho, né, em caixinhas diferentes na graduação, no ensino tradicional, e aqui eles já viram tudo de uma forma mais introdutória, de vários tipos de análises diferentes. E daí nessa publicação, a professora relatou que foi muito bem recebido pelos estudantes, eles gostaram muito, se sentiram muito capazes desde o início do curso e também tiveram uma visão muito clara de como trabalhar nessa área de química analítica ainda também no início do curso. Então, as minhas considerações finais seria que a metodologia de estudos de caso, ela se mostra eficaz em desenvolver competências e habilidades em estudantes de química, isso foi relatado em diversas publicações, com diferentes focos em diferentes competências e habilidades, e é uma demanda das diretrizes curriculares do curso de química. Eles se mostram versáteis, que podem ser usados tanto como complemento ou até substitutos às aulas tradicionais em diferentes disciplinas. Então, no caso, se um professor ainda não se sente seguro por substituir sua aula por estudos ativos, talvez manter o estudo tradicional, mas complementar com uma atividade assim diferente, muitas vezes faz diferença na relação do aluno com aquela disciplina, com aqueles conhecimentos. Também, eles são capazes de provocar essa ampliação da capacidade crítica do estudante e argumentativa, eles têm que formular um argumento. Nem sempre no ensino tradicional a gente é convidado a argumentar, a trazer a nossa opinião, até as nossas dúvidas, né, na própria aula. Ela é, sim, uma forma de combate à evasão, tendo em vista aqueles pontos que eu levantei lá no início. Ela valoriza o pensamento científico, então também toda essa questão, tem publicações que entram nesse mérito de combater fake news, porque eles estão recebendo uma história, mas tem aquela ideia de ser críticos, o que é isso? Será que é assim mesmo? E também existe o fácil acesso a recursos pré-prontos para quem tem interesse em preparar suas aulas dessa maneira. Uma delas, que fica o convite aqui para os colegas, que tem uma opção de disciplina obrigatória aqui no PPGQ, que é a metodologia de aprendizagem no ensino superior de química. Ela trata sobre toda a questão da legislação do magistério superior, mas também traz várias metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em projetos, resolução de problemas e estudos de caso, para quem quiser se inteirar melhor, saber como é que funciona, fazer alguns, se não me engano, até os professores convidam a formular os seus casos e tudo mais. E também aqui tem o banco de dados de estudos de caso do GPEC, que é o Grupo de Pesquisa e Ensino de Química da Universidade de São Carlos. Eles são meio que a referência aqui do Brasil em estudos de caso. E nesse site tem fontes de inspiração para elaborar os próprios casos, propostas de etapas de aplicação e também as possíveis soluções para ter uma ideia clara assim, do que se espera que o estudante consiga fazer com cada caso. E muito obrigada pela atenção de todos. Espero ter tornado assim um pouco mais curiosos, vocês um pouco mais curiosos sobre essa questão das metodologias de ensino. Esse aqui é o meu e-mail, caso alguém precise de mais detalhes sobre alguma coisa que eu apresentei aqui, ou gostaria de alguma referência, algum material para formular os seus casos, seja porque já é professor ou porque em algum momento pode precisar. Então, muito obrigada pela atenção de todos.